Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um podcast do Ascensão Tech. Eu sou o Henrique Rusca, eu sou da área de tecnologia, venho fazendo transições de carreira, subi até a posição de CTO. Hoje toco uma fintech e a gente explora aqui, além do código, além da framework, além do hard skill das pessoas, a gente explora como que grandes atuadores na área de tecnologia conseguiram subir na carreira e a gente quer saber um pouco da dica que eles têm para nos dar. Então, estou aqui com o Fabiano. O Fabiano ele é da Zup, ele é um tech manager na Zup. Ele tem uma carreira incrível, indiscutível. Conheço ele também, né? A gente já trabalhou junto, né, Fabiano? E queria que se apresentasse um pouco aí. Ok. Boa noite, eu sou o Fabiano Chiaretto. Eu trabalho com tecnologia desde meados do ano 2000, 2002. Comecei como freelance, né, fazendo projetos pessoais, projetos para terceiros, depois projetos para pequenas empresas. E quando eu entrei na área no estudo mesmo de computação, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha alguns anos de desenvolvimento, né, de experiência. Não era uma experiência formal, porque eram trabalhos como freelance que eu atuava, mas eu já tinha uma certa familiaridade com tecnologia, com programação, com desenvolvimento e até com gestão, porque quando você trabalha com desenvolvimento, principalmente quando você começa sozinho ali, você precisa gerenciar o seu tempo, gerenciar suas atividades, se organizar. Então, você vai buscando estudar e aprender um pouco sobre isso. Eu entrei como júnior, na época eu trabalhava com desenvolvimento web, então em torno de 2008, o desenvolvimento web era muito focado em agências de publicidade, né, que tinham um domínio muito grande desse mercado. E eu entrei em uma agência de publicidade e trabalhei por vários anos, por mais ou menos 6, 7 anos na área de agência de publicidade. E depois eu migrei para uma empresa de desenvolvimento de sistemas mesmo. Então foi quando eu comecei a estudar um pouco mais tecnicamente padrões de projeto. Eu já tinha uma parte de estudo disso na faculdade, só que a faculdade, ela às vezes é um pouco diferente, né? Pelo menos a minha foi um pouco diferente, a teoria e a prática ali. Então, quando eu entrei numa empresa de desenvolvimento, eu comecei a estudar sobre metodologia ágil, estudar sobre cloud, coisas que a gente não tinha visto muito a fundo na faculdade. E, como eu falei, eu sempre achei importante estar em um projeto em que eu fosse um nível abaixo dos líderes do projeto ali. Eu sempre queria estar próximo a quem tinha mais conhecimento ali para compartilhar. Então, não me sentia confortável sendo a pessoa, às vezes, com mais conhecimento de algum projeto, porque, por um lado, você tem uma zona de conforto ali, é confortável estar nessa posição, só que você não cresce, né? Você não tem com quem aprender, com quem trocar experiências mais profundas, e isso é um pouco prejudicial para a carreira, para o desenvolvimento da sua carreira. Então, sempre procurei ir para projetos que tivessem pessoas, especialistas, seniors, com nível acima do meu, para buscar um crescimento maior. Isso é, Então, isso é um pouco do meu resumo da atuação isso é como super, desenvolvedor. é uma dica super importante, né? Se a gente tem gente boa acima da gente, são as pessoas que vão promover a nossa carreira, né? E se aproximar dessas pessoas faz super sentido. E me diz uma coisa, nos processos seletivos que você teve para entrar na entrevista, como é que foi? Tem alguma ali que te chamou mais atenção ou foi um processo que marcou mais para você? E como é que você conseguiu, né, conquistar a posição na empresa que você queria? Bom, eu já fiz alguns processos bem diferentes um do outro. Quando eu trabalhei em agência, era um processo totalmente diferente do que foi em empresa de desenvolvimento mesmo. Em agência, o foco era mais no portfólio, então o pessoal analisava coisas que você tinha feito, projetos que você tinha feito,
quando eu comecei a fazer processos, entrevistas para empresas de desenvolvimento, foi um pouco diferente do que tinha sido para empresas de publicidade, né, agências de publicidade. Nessa primeira empresa de desenvolvimento que eu fui, era uma prova técnica que você precisava resolver alguns algoritmos, só que era no papel, era no lápis ali, e presencialmente dentro de uma sala com outras pessoas. E assim, é uma experiência um pouco diferente. Eu tive um pouco disso na faculdade. A faculdade tinha algumas provas de programação que eram feitas no papel também. A gente tinha computador na época, assim, ainda tinha laboratório na faculdade, mas algumas eram feitas em sala de aula para não ter o recurso do computador, para ver se a gente estava decorando mesmo os comandos. E essa experiência foi bem diferente, eu achei interessante, mas eu vi alguns pontos negativos. Então, a gente às vezes perde muito tempo ali tentando lembrar detalhes, comandos, sintaxe de comandos. Na época eu trabalhava com PHP, o PHP ele tem uma herança muito forte do C, e ele tem muitos métodos que são apelidos um do outro. O método que veio do C é de um jeito e o do PHP nativo é de outro, os dois fazem a mesma coisa, só que em um vem um parâmetro primeiro, no outro parâmetro é o segundo. Então, você fazer isso na mão e errar não quer dizer que você não conhece. Então, se você ficar com uma ideia, você consegue resolver o problema, se você faz isso na mão. Então, às vezes, o método de entrevista nem sempre vai ser tão efetivo. Em agência de publicidade, tem um caso bem, bem interessante. Eu trabalhei com um rapaz assim, extremamente inteligente, acho que uma das pessoas mais inteligentes que eu já trabalhei, que tive contato até hoje, e ele fez a minha entrevista, e ele entrou nessa empresa sem saber programar, mas com uma inteligência muito grande, e aprendeu a programar lá dentro, e era um desenvolvedor fantástico, e muito estudioso de matemática, de física, de tudo. Só que ele não conseguia passar no vestibular, porque toda vez que ele ia fazer vestibular, ele ficava muito ansioso e não conseguia fazer a prova. Só que é uma pessoa extremamente inteligente. E aquilo sempre ficou na minha mente, assim. E quando eu comecei a atuar na área de desenvolvimento e fui crescendo no desenvolvimento de algumas empresas, eu comecei a participar também de processos seletivos. E eu comecei a analisar isso também. Nem sempre aquela entrevista técnica ali, você vai conseguir extrair realmente a capacidade da pessoa, porque em muitos casos, até em nível de sênior, a pessoa fica nervosa. Então, existe um nervosismo ali que atrapalha. Então, o meu sentimento sobre testes, ele é um pouco misto. Eu gosto de teste, eu acho que é importante ter testes, mas eu acho que não é eliminatório. E eu gosto de testes conceituais, testes que tem um tempo. O meu último processo, quando eu entrei na Zup, era um teste aberto. Você tinha que desenvolver um sistema, um serviço, fazer uma proposta de evolução para ele, para escalar, uma proposta de infraestrutura para ele. E você depois dele pronto, discutir isso com a liderança técnica do projeto que você está entrando, para saber se realmente foi você, se você tem conhecimento daquilo que você colocou no projeto. Então, esse processo eu gostei bastante. Foi quando eu fiz para a Zup, eu gostei bastante. E eu já vi que algumas empresas usam esse modelo, e eu acho interessante, porque você consegue dar liberdade para a pessoa demonstrar outros conhecimentos que ela também tem. Então, você não engessa a resposta dela, e você consegue dar um pouco mais de tranquilidade para a pessoa. Você tem um tempo para fazer, quando estiver pronto, a gente marca uma conversa, você me apresenta, me explica. Então, eu gosto mais dessa metodologia do que da metodologia live coding ali. Vamos codar agora, abre o bloco de notas aí e começa a codar. Então, desses modelos, eu gosto mais desse um pouco mais aberto aí. Que legal. O processo de entrevista assim, de tecnologia realmente é muito complicado, né? Você tem os prós e contras.
se você dá o código para a pessoa fazer em casa, também de vez em quando as pessoas, algumas não vão nem terminar o projeto, então aí você também vê quem é comprado mesmo com a empresa, né? E eu não tinha pensado por esse ângulo, né? Você consegue eliminar o nervosismo por deixar ela fazer com calma, em casa depois, todo o processo, e aí depois ela só debate alguma coisa que ela já acostumou, né? Ela já tá acostumada. Realmente tem esse ponto, é bem interessante, Fabiano. E legal, aí você entrou, né? Você entrou como júnior em empresas de tecnologia mesmo, e como é que você foi crescendo lá dentro? Como é que foi sendo a sua transição lá? Bom, só recapitulando um pouquinho dessa mudança de agências de publicidade e empresas de desenvolvimento, eu trabalhava em uma agência e eu já tinha um nível mais elevado, ela não tinha nível de pleno, sênior, etc., mas eu já tinha um cargo mais elevado, uma remuneração mais elevada, e quando eu fui para uma agência, para uma empresa de desenvolvimento, eu acabei reduzindo um pouco o meu salário, porque a gente foi feito ali um nivelamento, né, do conhecimento que eu tinha e do conhecimento que os profissionais daquela empresa tinham. Então, eu achei que faria sentido porque eu ia estar em uma empresa com profissionais que tinham mais conhecimento e eu ia conseguir crescer mais na carreira do que na empresa que eu era a pessoa com maior nível de conhecimento técnico. Então, eu fiz na época eu pensei, ó, é um investimento que eu vou fazer na minha carreira, dando um passo para trás em questão financeira, em remuneração, mas eu vou entrar numa empresa focada em desenvolvimento e aí ali eu vou conseguir aprender tudo que eu quero aprender muito mais rápido. Então, eu entrei como júnior nessa empresa e apesar de na outra, sei lá, eu me considerar como um sênior, eu entrei como júnior e aí eu trabalhei com uma equipe que tinha plenos e tinha sêniors e tinha especialistas numa equipe próxima e com isso eu fui amadurecendo, fui conhecendo e essa empresa ela deixava muito claro o que um sênior precisa ter, o que um júnior precisa ter, o que um pleno precisa ter e de tempo em tempo ela fazia revisões desses processos e só que era um outro momento do mercado, né? Esses últimos 5 anos do mercado deu uma acelerada muito alta, desenvolvimento, muita gente cresceu de cargo, subiu de carreira muito rápido. Naquela época, 2014, era um pouco diferente, né? Era um pouco mais devagar. Então, para você subir de cargo, era questão mais de anos para você subir, né? 2 anos, alguma coisa assim. Então, eu sempre me espelhei em algumas pessoas que eu via que a empresa estava de olho, que a empresa sempre elogia ou destaca ou dá um destaque maior para alguns profissionais que estão fazendo o que ela espera, né? Então, eu trabalhei com grandes profissionais ali e eu fui vendo alguns soft skills dessas pessoas, né? E alguns hard skills também. Então, me escolheram para um projeto novo, num projeto de integrador de e-commerce, de marketplaces. E esse projeto, ele tinha alguns problemas técnicos, né? Ele era um projeto que já estava em produção, já estava rodando, tinha uma equipe já de desenvolvimento trabalhando nele, só que ele tinha alguns problemas técnicos da solução que foi criada, alguns problemas de performance, de escalabilidade, etc. E quando eu entrei no projeto, eu vi assim, muitas oportunidades de melhoria no projeto. E logo, conversando com os demais integrantes do time, o pessoal também tinha essa vontade de desenvolver coisas novas, né, de melhorar a performance do projeto. E pensando em aplicar alguns conhecimentos novos que eu estava estudando na época, estava começando a estudar Node, trabalhar com Node, e eu vi que o Node era uma tecnologia ali que a gente conseguiria, eu já tinha um certo domínio que eu conseguiria fazer uma evolução no projeto, criando alguns serviços novos em Node e aumentar bastante a nossa performance ali. Então, a primeira atuação que eu tive nesse projeto foi fazendo
um adapter novo ali de comunicação com o Marketplace. Na época era um Marketplace do Mercado Livre, e esse cliente que usava esse sistema tinha assim, um ritmo muito alto de venda. Ele trabalhava com muitos produtos, centenas de milhares de produtos, mais de 100 mil produtos, mais de 100 mil anúncios no Mercado Livre. E o sistema na época não conseguia tocar tudo isso, e caía muito, tinha muita falha de sincronia. E eu fiz esse projeto novo, fiz uma POC desse projeto, apresentei para o gerente na época, e ele gostou bastante, né? E a gente subiu esse projeto novo, e o pessoal, o time gostou bastante dessa evolução do projeto, né? Era um projeto legado já, que a gente tinha, que era difícil de dar manutenção, e a gente criou um módulo novo em Node, era um sistema novo, um microserviço ali, que fazia uma atuação específica para o fim dele. E isso chamou a atenção do gerente da época, e ele começou a me dar mais autonomia, confiar mais no meu trabalho. E logo surgiu uma outra demanda também, vinda do cliente, e era uma demanda assim, bem complexa, e eu sugeri, a gente estava com a proposta de fazer um sistema muito complexo, e eu sugeri que a gente fizesse uma outra abordagem, que a gente conseguiria fazer isso muito mais rápido. Então, seria às vezes um projeto de semanas, e a gente desenvolveu em uma semana. É um negócio de 6, 8 semanas, e em uma semana a gente desenvolveu. E não é uma solução mágica, técnica. É ouvir o cliente e resolver o problema certo. Então, o cliente tinha um problema específico de categorização de produtos, e na época também estava começando a se estudar a questão de IA, de machine learning, para tentar categorizar automaticamente produtos, só que estava bem embrionário na época ali, 2014, né? E eu fiz uma solução, lógico, mais simples, sem machine learning, sem nada, mas que resolvia o problema que o cliente queria, e aquele sistema ele ia ser usado em uma única vez para categorizar esses 130, 140 mil produtos que o cliente tinha. E o cliente gostou muito disso. Então o cliente fez um feedback formal para a empresa, elogiando muito essa minha solução, essa minha proatividade, sugerir algo, inverter um pouco o papel ali. Normalmente o cliente solicita as coisas, e foi uma proposta nossa, e a empresa gostou disso também e me reconheceu. Então me deram um novo cargo, eu tive um crescimento de carreira nesse momento ali, devido a isso, né? Viram que eu já estava apto para atuar numa nova posição e começar a ser referência para os demais também, né? Então, com isso, eu comecei a sentir um pouco mais gosto pela liderança técnica do projeto. Então, eu vi que, às vezes, a solução que eu conseguia pensar, ela conseguia resolver um problema específico, resolver o problema de forma assertiva e com agilidade, com rapidez, entregar. E o principal, atender o que o cliente precisa. Então, o meu background em agência, eu acho que fortaleceu bastante isso em mim, porque em agência a gente tinha uma preocupação muito grande com a qualidade das coisas, do produto, do que vai ser entregue, e com a satisfação do cliente. Então isso era primordial em agência de publicidade. E inclusive eu tive um líder em agência que ele era muito bom, e ele sempre falava frases assim: pensa o que o cliente gostaria, o que vai impressionar o cliente. Se você fosse o cliente, você coloca no lugar dele, o que ele está esperando. Se o que você vai entregar não vai impressionar ele, ou ele não vai gostar, mesmo que você tenha todos os argumentos do mundo, repense no que você vai fazer. Então, às vezes a gente não se coloca no lugar do cliente, né? A gente fala: eu tenho essa limitação, eu tenho esse problema, eu vou levar essas desculpas, né? Essas defesas para o cliente, falando por que não posso fazer assim ou assado, mas eu sei que o cliente não vai gostar, então vamos pensar em uma solução
que vai agradar ele, que vai resolver o problema dele, né? Levar a solução para o cliente, né? Às vezes a gente é tendencioso a levar o problema para o cliente, falar, ó, temos esse problema, o que você sugere para resolver, né? A solução tem que vir do cliente, eu acho que é muito ruim, né? Acho que a solução tem que vir do fornecedor, de quem está desenvolvendo ali. Legal. Então, se colocar no lugar do cliente, né, é super importante, né? Não é só sair fazendo de uma vez e trazer alguma coisa que economize tempo. Hoje em dia, tempo é dinheiro. E aí você conseguiu achar um atalho aí no desenvolvimento que impressionou todo mundo e deu uma acelerada. Essa transição foi de que cargo para que cargo que você recebeu? Júnior para pleno. De júnior para pleno. Legal. E aí foi reconhecido. Pô, para conseguir fazer um sistema de catalogar 120 mil produtos em uma semana, você tinha que. Promoção merecida, né, Fabiano? E assim, foi, né, o conjunto de fatores, né, também. Às vezes a gente tem uma ansiedade dessas promoções, né, de ser reconhecido, de cobrar isso, e, e a gente tem que lembrar que tudo precisa ter uma constância, né? Precisa, não é uma coisa que você vai fazer que vai te que vai determinar que você está apto para um novo cargo, mas você precisa demonstrar aquilo por um período, né? Demonstrar que você já tem aquela atuação, que você está atuando já como um profissional daquele novo cargo, daquele novo nível. Então, eu acho que esse é um ponto também bem importante para a gente alinhar as expectativas, né? Porque às vezes alguém desenvolve alguma coisa, desenvolve uma solução e já quer logo de cara ser promovido ou ser reconhecido por aquilo. Só que a gente tem que entender que tem um tempo para as coisas amadurecerem, né? Então, o desenvolvimento de carreira também. Então, não é um momento, uma atividade, uma ação que vai determinar se você é do nível acima ou não. Você tem que exibir para a empresa, mostrar para a empresa que constantemente você já faz isso, né? Perfeito. Uma série de ações já de uma senioridade mais alta da que você está, prova que você está naquela senioridade, não uma entrega só que apareceu do nada. E depois, como é que foram as próximas transições? Bom, depois dessa, eu comecei a atuar como um nível acima. Nesse projeto, eu comecei a me tornar referência técnica desse projeto. Então, dentro do projeto, a gente foi crescendo, contratando novas pessoas, e eu era quem respondia pelo projeto, quem fazia relatórios, a gente tinha faturamento. Era um projeto que ia virar uma startup separada da empresa. Então, eu fazia a apresentação do projeto, fazia um board do time. Eu estava começando a atuar como uma liderança ali desse projeto, né? E aí, eu não cheguei a ter, de fato, um cargo de liderança técnica do projeto, oficial no papel, mas internamente eu já era apontado como líder técnico do projeto ali. Então, era um reconhecimento bacana para mim, eu gostava disso, só que, em contrapartida, eu esperava realmente o reconhecimento da empresa pelo cargo, né, disso. Então, isso assim, eu estou falando 3 anos atuando no projeto e realmente não veio esse reconhecimento pelo cargo. Então, no início ali, eu tive um reconhecimento legal e depois deu uma esfriada, né, nesse projeto. Então, foi quando eu estudei, analisei a situação da empresa, os outros caminhos que eu poderia tomar, conversei com liderança e eu achei melhor pivotar, mudar de empresa, estava de olho em uma outra oportunidade e eu fiz uma mudança. Então, assim, antes de sair, eu tentei, eu conversei, eu apresentei, eu tive boas avaliações na empresa, só que realmente não basta só a empresa querer. A empresa, às vezes, precisa conseguir, poder, ter verba, ter realmente verba para conseguir te promover. E como era um projeto que era como se fosse uma startup, a verba dele era mais limitada,
como eu falei, era outro momento do mercado, era investimento interno, não era investimento de mercado. Então a gente tinha um cliente gigante, a gente estava começando com novos clientes, só que tinha uma equipe comercial, tinha alguns outros custos ali, e eu participava muito da gestão disso, e eu sei que dentro daquele projeto eu não conseguiria crescer no momento que eu queria. Então eu conversei com a empresa e eu decidi ir para uma outra oportunidade em uma outra empresa. E aí nessa mudança. Antes dessa outra oportunidade, o que que você. É interessante isso, né? A gente tem que identificar se tem lugar de crescimento lá. O que que você indicaria para uma pessoa conseguir identificar uma situação assim rápido, que ela talvez vai ficar estagnada por um tempo por causa da empresa? Bom, eu conversei com o líder na época, sério, muito aberto. Ele falou, ó, nesse projeto, realmente eu não consigo, a gente tinha uma limitação muito rígida lá, questão de verba por projeto. Então, nesse projeto, eu não consigo te promover. Mas se você quiser mudar de projeto, a gente pode analisar. E os outros projetos que estavam acontecendo, não era algo que me interessava muito. Questão de tecnologia mesmo. Então, eram tecnologias legadas. Se fosse para mudar, eu pesei que, ó, se for para mudar para uma coisa melhor, às vezes eu vou mudar para um projeto que me atrai mais tecnicamente, e eu achei isso em uma oportunidade de outra empresa. Então, mas se tivesse uma oportunidade dentro da empresa de crescimento em outro projeto com uma tecnologia legal que eu gostasse, eu ficaria dentro da empresa, porque era uma empresa bacana também, era uma empresa boa de se trabalhar. Mas foi isso, realmente dentro daquele projeto não tinha esse espaço de crescimento e acontece. Tem projetos que têm uma verba limitada ali e às vezes para crescer você vai precisar mudar de projeto. Então até aqui na ZUP a gente tem momentos assim e a gente aqui tem um relacionamento com outros líderes, com diretores, com outras áreas que a gente normalmente quando tem alguém que precisa, que a gente já está enxergando que ela precisa crescer, que ela precisa ser reconhecida no novo cargo e a gente não tem essa oportunidade de imediato, às vezes a gente move ela para outro projeto, né? Isso acontece muito na área de liderança, né? Às vezes a pessoa ela está como um especialista e ela almeja ser líder. E para ela ser líder não é só questão de salário, ela precisa ter time para liderar, precisa ter um projeto para liderar. E às vezes onde que ela está não tem esse projeto novo, esse time esperando ali um líder. Então é normal a gente levantar isso para o time de RH, de BPs. Ó, a gente tem esse profissional e ele almeja liderança, ele já é apto, já é uma liderança informal e a gente quer procurar uma oportunidade interna para ele em outro time. E normalmente a gente realoca a pessoa e traz o crescimento para ela, né? Mas dentro da empresa é melhor do que a pessoa ir para o mercado, né? Legal. E voltando aí, você tinha decidido trocar de empresa, né? Movimentar de empresa. Isso. E aí eu fui, e foi quando eu vim para a ZUP. E aí nessa vinda para a ZUP, eu já estava atuando já há um bom tempo com algumas tecnologias, tinha bastante experiência de mercado, e eu vim para a ZUP como sênior. Então, quando eu entrei na ZUP, eu já entrei como sênior, né? Que era o cargo que eu almejava naquele momento. E assim, eu tinha tido bastante experiência também de gestão, né? Então eu tinha um certo diferencial de atuação com os demais engenheiros ali. E em pouco tempo isso foi reconhecido pelo time de RH, de BPs, e surgiu um projeto novo dentro da ZUP, que foi que era um projeto open source, que foi o Reach. E quando eu tinha 3 meses de ZUP, me chamaram para esse projeto. Então, nessa mudança para esse projeto, eu já fui como especialista para esse projeto. Então, eu fui para esse projeto para atuar com uma tecnologia nova que me encantou bastante, trabalhar com Go, trabalhar com um time assim, só de gente fera, trabalhar com um projeto open source, que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado assim tão profundamente. E
E dentro desse projeto, sentiu-se a necessidade de ter um time novo para trabalhar com a adoção do projeto, adoção desse produto, com parceiros e com o mercado. E foi criado um time de adoção, time de adoption. E aí me chamaram para atuar como tech lead desse time de adoption. Então foi uma nova progressão ali, que eu fui atuar como tech lead desse time, já também pelo reconhecimento que eu tive de liderança. O time de BP estava sempre muito próximo, a liderança estava sempre muito próximo, e reconheceu isso e me fez esse convite para atuar como liderança desse time. E aí eu comecei a entrar realmente a fundo nessa parte de liderança, entender os processos formais, contratação, one-on-one, feedbacks, avaliação, e começar a afastar um pouquinho do código, de botar a mão no código e realmente gerenciar a carreira e gerenciar o projeto, né? É uma mistura de gestão de projeto e gestão de carreira dos seus liderados, né? Então, motivar, saber direcionar, incentivar, gerenciar as atividades do time, tentar direcionar as atividades para pessoas com mais aptidão em cada área, para identificar pontos de melhoria nos seus liderados, né? Traçar planos de evolução de carreira, mentorar esses engenheiros. E, em alguns casos, também aprender, né? Porque eu era líder, só que tinha outros líderes, tinha alguns pares ali, e foram pessoas que eu aprendi bastante, né? Inclusive com o Henrique, né? Que está aqui, que logo depois entrou para o time também, atuando também como tech lead de uma outra squad, né? Desse produto. E nesse produto, até o momento, a gente não usava... Não tinha muitas metodologias de negócio. Então, acho que naquele momento, o Henrique ele trouxe uma visão diferente para a gente do projeto, que a gente tinha uma visão muito técnica ali no sistema, no código, em desenvolver, e entregar e colocar na mão do cliente. E a nossa visão de negócio, de OKRs, de métricas, de como exibir isso, de como apresentar isso para a diretoria, o Henrique contribuiu bastante. Então, foi um crescimento que a gente teve ali, que eu tive ali. Acho que foi muito importante também. E que, acho que na época, não sei se eu comentei, mas até agradeço você pela troca de conhecimento na época aí, Henrique. Foi legal. Tem umas coisas que a gente não percebe, Fabiano. Eu não fazia ideia, assim, que foi um negócio tão bacana, assim. A gente só vai indo, né? Vai entregando e depois a gente percebe o valor. Cara, é muito interessante a sua história, porque você tem os dois lados. Você teve numa empresa que te deu estagnação, e você teve, mas quando você também está numa empresa que tem muita oportunidade, se você fizer seu trabalho direito, vai subindo, né? Então, tá no lugar certo também é fundamental, né? Também é fundamental. Então, você foi crescendo, você entrou numa empresa com bastante oportunidade dentro, e aí você foi subindo, né? De sênior para tech lead, foi abraçando os projetos. E depois do tech lead, como é que foi essa transição? Bom, quando eu estava atuando como tech lead, até um pouco antes, a Zup ela sempre falou muito sobre a progressão de carreira e que a gente sempre tem que, nos times, formar sucessores, né? Então, ela sempre incentivou a gente a deixar um planejamento feito ali. Se você precisar sair, se você precisar sair de férias, quem que vai substituir, se você precisar se ausentar, quem que poderia substituir, e começar a identificar nos times quem que tem o interesse de subir para uma liderança, de ir para uma linha de liderança, de gestão. E eu comecei a trabalhar com isso, né? Trabalhar o plano de desenvolvimento de carreira de cada um, e algumas pessoas no time tinham uma aptidão para gestão, e eu comecei a incentivar isso, a traçar linha de estudo, a pedir apoio para me substituir em determinadas reuniões, para a pessoa já começar a treinar. E isso sempre foi muito incentivado pela ZUP também.
Então, quando um projeto que eu estava atuando, né, o projeto que eu estava atuando, ele cresceu um pouco mais e uma outra squad, ela perdeu um líder, perdeu um tech lead, e eu assumi também a liderança dessa outra squad. E nesse momento eu estava atuando como líder em 3 squads. E eu identifiquei em cada uma dessas squads pessoas que poderiam me substituir e a gente começou a trabalhar a formação de liderança interna dentro desses times e foi um pouco natural a minha progressão de tech lead para manager. E aí eu comecei dentro desses times. Primeiro eu consegui trazer um desafio para um desenvolvedor que já atuava com a gente como liderança, né? A gente trouxe um desafio para ele de atuar como líder de uma nova squad. Ele topou o desafio, ele já tinha uma vontade, já tinha uma certa aptidão. Então a gente formalizou ele como líder depois de alguns meses, né? Ele já estava atuando. E isso eu comecei a ser líder de um líder. E depois um outro time também começou a surgir uma nova pessoa que tinha uma certa aptidão para a liderança e a gente conseguiu promover essa pessoa também para a liderança. Foi quando eu comecei a não apenas liderar os engenheiros, mas começar a liderar os líderes, né? Então, mentorar os líderes desses times de engenheiros, né? Fazendo one-on-one, fazendo o plano de carreira. E aí mudou um pouco porque agora o plano de carreira era de gestão, era sobre gestão e tirando dúvidas que eu tive alguns anos atrás sobre gestão. Então, é o momento onde eu me encontro hoje, né? Liderando várias squads e liderando líderes também. Então, eu acho que essa última mudança, ela foi uma progressão natural, né? Isso é super importante, né? Você não tem que ter medo das pessoas embaixo de você crescerem. Pelo contrário, você precisa fazer elas crescerem, senão você não sobe mais. Se você nunca formasse líderes embaixo de você, você nunca atingiria uma posição de líder de líderes. Exatamente. E isso realmente um grande medo e um grande erro das pessoas. E muitas pessoas não crescem por causa disso, porque a liderança pensa, naquele time, essa pessoa é a única que consegue fazer esse produto rodar. Não tem ninguém abaixo dela que conseguiria ficar no lugar dela. Então, se surgir um projeto novo, eu não consigo tirar ela. Então, você nunca vai mudar de projeto, você nunca às vezes vai subir, porque o time está muito dependente de você. Então, nesse processo, eu até mudei de projeto e formei um líder novo no projeto que eu estava, que era o REACH, que era o Open Source, e vim com um projeto novo da Zup, que é a StackSpot, e na época eu formei um líder que ficou como líder no REACH também. Então, eu acho que isso de você sempre preparar, sempre incentivar o crescimento do time é um ponto fundamental, principalmente se você é líder, porque o time ele precisa conseguir andar com os próprios pés e sempre precisa ter alguém no time que é capaz de substituir em reuniões estratégicas, ou em reportes, ou quando você sair de férias, etc. Perfeito, perfeito. Que legal, cara, a história. E me diz uma coisa, se você fosse fazer uma recomendação para os engenheiros começando a carreira agora, o que você sugere para essa pessoa ser um engenheiro, uma engenheira melhor? A tecnologia é um meio e a gente sempre tem que pensar que a gente vai construir algo para um usuário, para um cliente, e na grande maioria dos casos é um cliente leigo, né? O cliente não é um cliente do mundo de tecnologia. Então, a grande maioria das empresas constrói software para usuários finais e a gente sempre tem que pensar que quem vai usar aquele sistema não tem todo o contexto que você tem quando você desenvolveu. Então, pensar na experiência do usuário é muito importante. Se colocar no lugar do usuário é muito importante, em qualquer nível de carreira que você tiver. Seja um estagiário, seja um júnior, um pleno, um sênior, especialista, um tech lead, um manager, um diretor, etc. A gente já teve experiências com usuários de montar
um software muito bom e muito bem avaliado pelo time técnico, e quando a gente coloca na mão do usuário, a gente vê que não era aquilo que ele esperava. Então, a user experience dele não estava boa, né? A gente não ouviu o usuário. Então, a gente volta para a prancheta, escuta o usuário e faz um produto alinhado com a expectativa do usuário. Então, acho que em qualquer nível que você tiver de engenharia, escutar o usuário é fundamental. Então, acho que toda empresa precisa dar essa abertura para o engenheiro, para o time de engenharia, e mesmo que seja apenas para ouvir as reuniões com o usuário, mas é importante o time de engenharia ouvir, escutar o que o usuário deseja e também ajudar, às vezes, a propor a solução, né? Bom, e se você desenvolve sistema interno para a empresa, o seu cliente que você vai ouvir são as pessoas da empresa. Você tem que sentar e falar com elas, então é até mais fácil, né? E aí, Outra coisa, Henrique, nessa mesma pergunta, às vezes a gente, pela correria do dia a dia, pode acontecer de tentar a gente fazer a atividade que é solicitada, né? Apenas o que é solicitado. E se a gente fizer só o que é solicitado, a gente nunca vai ter um destaque, a gente nunca vai brilhar, né? Então, eu acho que sempre que a gente fizer alguma coisa, lógico, focar em prazo, né? Eu acho que atender prazo, a expectativa do cliente é importante, mas tentar trazer algo novo, tentar inovar, tentar surpreender, sempre, sempre. Mesmo que seja uma atividade simples, como, vou fazer uma validação de e-mail para um sistema. Então, não vou só fazer uma validação a partir do primeiro artigo que eu encontrar. Eu vou procurar RFC de e-mail, implementar seguindo o padrão da RFC e vou documentar isso bem e deixar isso bem claro para quem for da manutenção desse sistema futuramente e para o cliente também saber o que foi feito, né? Expor o que está sendo feito e sempre fazer um pouco a mais, né? Sempre colocar um amor ali no que você faz, né? Não fazer só o que está solicitado ali, exatamente, né? Sempre pensar na qualidade, fazer um pouquinho a mais ali para você se destacar, porque querendo ou não, a vida é sempre uma competição, né? E alguém que faz um pouco a mais acaba se destacando. Nem sempre você precisa se destacar só para a sua liderança, pode ser que a liderança não veja isso. Mas, por exemplo, a gente atua em pares, né? Às vezes um par seu que gosta do seu trabalho, que vê que você trabalha direito, vê que você é dedicado nas atividades, amanhã ele está num cargo maior, em outro time, em outra empresa, e ele vai lembrar de você quando ele precisar de alguém. Preciso de um engenheiro bom. Eu sei que o Henrique é um engenheiro bom, porque quando eu trabalhei com ele, ele era muito atencioso. Então isso aí sempre me ajudou bastante a ter esse esmero aí com o trabalho. E eu contratei muitas pessoas com quem eu trabalhei por causa disso também, que eu via que eram pessoas que eram bons profissionais, né? Que trabalhavam, que gostavam, que faziam sempre um pouco a mais ali do que o mínimo que é solicitado. Legal, o over-deliver é sempre apreciado, né? E um pouco para terminar aqui, o que para você é fundamental e não pode deixar de faltar numa equipe? Bom, antes de falar da equipe, eu acho que em um profissional, eu acho que a gente falou muito de conhecimento técnico, né, e de dedicação ali, de fazer um pouco a mais, mas eu acho que o bom relacionamento, ele é fundamental. Eu acho que o respeito, a empatia entre todos. Na ZUP a gente tem uma cultura muito forte de um ajudar o outro, né? A gente, quando entra em um projeto, normalmente é dolorido você entrar em um projeto novo, e se você entra em um projeto tem que aprender tudo novo, não tem quem você perguntar sobre as coisas, e o time não te recebe bem, tudo isso fica mais difícil, né? E você não vai render tão bem, vai demorar para você render. E na ZUP isso é muito incentivado, né? Então, quando você entra no time, o time te abraça, o time te recebe ali, te faz todo o repasse, explica, está sempre disponível, sempre aberto para tirar dúvidas, para esclarecer, para apresentar
código, a solução, como é que funciona. Então, acho que você ser um bom profissional, você ser uma pessoa empática, ser cordial, ser respeitoso, é fundamental em todo mundo que eu contratei até hoje. E isso está acima do conhecimento técnico. Eu sempre priorizei isso para mim é um filtro. Porque o conhecimento técnico, ele muda, então ele fica defasado rápido, ele dá para adquirir, o comportamento é muito mais difícil mudar. E você às vezes contrata uma pessoa para trabalhar com uma tecnologia e amanhã vai trabalhar com outra, e então o conhecimento técnico não pode ser o que motiva você contratar uma pessoa ou não. Eu acho que tem que ser os soft skills. Eu acho que tem que ser a dedicação da pessoa, se ela é educada, se ela lida bem com trabalho bem em grupo, etc. E eu acho que para uma equipe, não pode faltar numa equipe, esse espírito de se ajudar, de entrosar. Então, algumas pessoas gostam muito de trabalhar sozinhas, né? E isso funciona. Só que quando a gente vai ver em um time, o time ele é multidisciplinar. Ele, às vezes, um entende mais de uma tecnologia, outro entende mais de outro, um entende mais de segurança, outro entende mais de infra. Então, o time, ele se ajudar, ele conversar, ele se entrosar, é fundamental. Ainda mais agora que a gente trabalha, assim, muitas empresas estão trabalhando remotamente, né? E a gente não tem tanto contato físico no dia a dia ali. Então, acho que diversidade técnica. Porque é ali onde que você troca conhecimento de forma assim, muito maior, né? Então, tem alguém que manja muito de segurança, tem alguém que manja muito, às vezes, da linguagem que vocês trabalham, o cara é referência naquela linguagem de programação. Tem alguém que manja muito de banco, então sempre que tiver alguma coisa de banco, você sabe que aquela pessoa vai ser referência. Alguém que manja muito de infra, que aquela pessoa vai ser referência. Eu acho que isso é muito importante para um time, do que você ter todo o time, todos fazem basicamente a mesma coisa ali. E é difícil até a pessoa se destacar em alguma coisa. Legal. Bacana, Fabiano. Cara, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, assim, eu sei que já tá ficando um pouco tarde. É bem legal ouvir a história, assim, os pontos de vista e as perspectivas. E eu acho bacana essa convergência que não é só o técnico, né? A gente precisa saber se lidar muito mais ali, se conversar. O técnico a gente aprende, abre um tutorial lá e se adapta a uma linguagem nova, se o projeto mudar de linguagem, etc. Queria agradecer muito o seu tempo e não sei se você tem alguma outra recomendação final aí. Eu queria te agradecer pelo convite, né, de participar, pela oportunidade de participar. Acho bem interessante o projeto. Se quiser chamar de novo, pode ficar à vontade aí. Legal. Chamar mais pessoas para conversar também. Pode ficar à vontade de fazer uma mesa redonda aí. E eu acho que é isso. Essa questão de o bom relacionamento. Eu acho que para o crescimento na carreira, eu acho que isso vai além, inclusive, do conhecimento técnico. Porque é uma rede, né? A gente, como o LinkedIn coloca, a gente é uma rede de contatos e que ela é viva e que a gente muda de trabalho, a gente muda de projeto e quando a gente precisa de alguém, a gente vai escolher profissionais que a gente gosta de trabalhar, que a gente lida, que a pessoa trabalha bem em equipe, que a pessoa lida bem com mudanças e que vai tornar o seu dia a dia legal, né? Porque a gente passa a maior parte do dia trabalhando. Então, se não for legal, se não for divertido, a vida fica muito mais difícil, né? Então, acho que a gente tem que ter prazer no que a gente faz, e isso, acho que em grande parte vem de um time, de uma equipe unida, uma equipe ali que tem uma sinergia muito boa. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, Fabiano. Esse daqui foi o Fabiano Ascensão Tech, história incrível sobre como ele subiu na carreira. Muito obrigado, boa noite.